Em uma noite de chuva intensa, as ruas da pequena cidade no Paraná pareciam mais escuras e perigosas do que nunca. A água corria pelos paralelepípedos, formando pequenos rios que refletiam as luzes distantes dos postes. Antônio, um taxista veterano, seguia seu caminho, preocupado com a segurança de seus passageiros. Ele havia começado seu turno há algumas horas e já sentia o cansaço pesar em seus ombros. Antônio era conhecido na cidade por ser um motorista cauteloso e experiente. Ele conhecia cada rua e atalho, e seu táxi amarelo era um símbolo de segurança para muitos. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O ar parecia mais denso, e uma sensação de inquietação o acompanhava desde que saíra de casa. Por volta das 10 da noite, Antônio recebeu uma chamada para buscar 2 passageiros em um bairro afastado. Ao chegar, viu 2 figuras sombrias se aproximarem do carro. Eram um homem e uma mulher, ambos molhados pela chuva. Eles entraram rapidamente no táxi, agradecendo pela pontualidade. "Boa noite, senhor. Pode nos levar ao centro da cidade?" perguntou a mulher com uma voz suave, mas carregada de urgência. Antônio assentiu e começou a dirigir, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Os passageiros se mantinham em silêncio, apenas trocando olhares furtivos. A chuva martelava o teto do táxi, criando um ritmo quase hipnótico. Quando estavam a caminho do centro, a estrada começou a ficar cada vez mais difícil de enxergar. As lâmpadas dos postes balançavam ao vento, e a chuva parecia aumentar de intensidade a cada minuto. Antônio apertou o volante, concentrado na estrada à frente. De repente, um farol ofuscante surgiu no espelho retrovisor. Antes que Antônio pudesse reagir, um carro em alta velocidade bateu na traseira do táxi, arremessando o veículo para fora da estrada. O mundo virou de cabeça para baixo enquanto o táxi capotava, o som de metal retorcido e vidro quebrado preenchendo o ar. Quando tudo parou, Antônio se viu preso nos destroços do táxi. Sua cabeça latejava e o cheiro de gasolina invadia suas narinas. Ele tentou se mexer, mas a dor era intensa. Virando a cabeça com dificuldade, ele viu seus passageiros. O homem estava inconsciente, com um corte profundo na testa, e a mulher estava em choque, tentando sair do carro. "Vamos, precisamos sair daqui", murmurou Antônio com a voz fraca. Com um esforço hercúleo, ele conseguiu desatar o cinto de segurança e se arrastar para fora do táxi. A mulher, ainda em estado de choque, o seguiu. Antônio ajudou a tirar o homem inconsciente, arrastando-o para longe dos destroços. A chuva continuava a cair impiedosamente, misturando-se com o sangue e a lama. Os 3 conseguiram se abrigar sob uma árvore enquanto esperavam por ajuda. Antônio sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que tinha que manter a calma para garantir a segurança de seus passageiros. Enquanto esperavam, ele começou a perceber algo estranho. Havia algo na forma como a chuva caía, na escuridão ao redor. Era como se a própria noite estivesse observando. Finalmente, após o que pareceram horas, as sirenes de ambulância e polícia cortaram o silêncio. Os socorristas chegaram rapidamente, oferecendo ajuda e cuidando dos feridos. Antônio, ainda abalado, foi levado para o hospital junto com os passageiros. Ele sabia que havia algo mais naquela noite, algo que ele não conseguia entender. Dias depois, quando Antônio voltou ao trabalho, ele não conseguia tirar a imagem do acidente da mente. Cada vez que chovia, ele sentia um arrepio na espinha, lembrando-se daquela noite terrível. Os moradores da cidade ficaram sabendo do acidente e passaram a evitar aquela estrada em dias de chuva. Antônio se sentiu compelido a compartilhar sua experiência com os moradores. Durante uma reunião na Praça Central, ele tomou coragem e subiu ao palco improvisado. Com lágrimas nos olhos, ele contou sua história. "Eu vi a morte de perto naquela noite. Senti o desespero e a fragilidade da vida. A chuva parecia ter uma vontade própria, como se quisesse nos levar. Agradeço a Deus por estar vivo e por poder contar essa história para vocês. Por favor, cuidem-se nas estradas. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada." A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra de Antônio. Ele desceu do palco,
sentindo um alívio estranho, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sabia. Na pequena cidade de Nova Esperança, no interior do Paraná, os rumores sobre criaturas sobrenaturais sempre faziam parte das conversas ao entardecer. João, um homem simples e trabalhador, vivia sozinho em uma humilde casa no fim da rua de terra batida. Ele era conhecido por sua honestidade e humildade, trabalhando duro nas fazendas ao redor para garantir seu sustento. Era uma noite fria de lua cheia, e João voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. A neblina densa que cobria os campos adicionava um ar de mistério à paisagem já sombria. Os uivos dos cães ao longe pareciam mais agudos e assustadores do que o normal. João, com sua lanterna a óleo, tentava iluminar o caminho sinuoso que o levava de volta à sua casa. Cada passo parecia ecoar na escuridão, aumentando a sensação de que algo estava fora do lugar. Quando estava a poucos metros de sua casa, João ouviu um som estranho vindo do mato. Era um rosnado profundo, diferente de qualquer animal que ele já tivesse ouvido. O coração começou a bater mais rápido, e ele apressou o passo. Mas, antes que pudesse alcançar a porta, uma figura gigantesca emergiu das sombras. O que se apresentou diante dele era um ser horrível, com o corpo coberto de pelos escuros, olhos brilhantes e garras afiadas. João reconheceu imediatamente, era um lobisomem. O terror tomou conta de seu corpo, congelando no lugar. O lobisomem avançou rapidamente, derrubando João no chão. A luta que se seguiu foi brutal. João usou todas as suas forças para tentar se defender, mas parecia impossível escapar das garras da criatura. Em um momento de desespero, ele lembrou-se do velho terço que sua mãe havia lhe dado, que sempre carregava no bolso. Com um movimento rápido, João pegou o terço e o levantou diante da fera. O lobisomem, surpreendentemente, recuou, como se a pequena cruz de madeira tivesse algum poder sobre ele. Aproveitando a oportunidade, João se levantou e correu para dentro de sua casa, trancando a porta atrás de si. Ele podia ouvir o lobisomem rosnando e arranhando a madeira, mas, milagrosamente, a criatura não conseguiu entrar. O tempo passou devagar naquela noite interminável, e João, tremendo de medo, manteve o terço firme em suas mãos até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, os sons de fora cessaram. João, ainda apavorado, saiu de sua casa e viu as marcas profundas das garras na porta. Ele sabia que tinha sobrevivido a algo inacreditável. Tremendo e ainda em choque, dirigiu-se à praça da cidade, onde os moradores se reuniam pela manhã. Ao chegar, ele começou a contar o que havia acontecido. Sua voz tremia, e as lágrimas escorriam pelo rosto enquanto descrevia o encontro aterrorizante. As pessoas o ouviam com atenção, incrédulas e assustadas. A história se espalhou rapidamente, e logo toda a cidade estava em alerta, temendo a possível volta do lobisomem. João tornou-se uma espécie de herói local, não apenas por ter sobrevivido ao ataque, mas também por ter tido a coragem de compartilhar sua história. Ele sabia que muitos poderiam não acreditar, mas esperava que sua experiência servisse como um aviso para todos. Essa história nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé e a coragem podem ser nossas maiores aliadas. Era uma noite fria e chuvosa em Santa Catarina, quando Carlos, um dedicado motorista de Uber, decidiu fazer uma última corrida antes de voltar para casa. Sua esposa, Ana, e seu filho pequeno, Pedro, estavam no carro, voltando de uma visita à casa da avó. Eles riam e conversavam, aproveitando o pouco tempo que tinham juntos. A chuva tamborilava no teto do carro, criando uma melodia quase hipnótica. Carlos havia aceitado uma corrida de última hora, um pedido urgente de um hospital local. Um paciente precisava ser transferido para outro hospital na cidade vizinha. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a corrida. O paciente, um homem idoso de aparência frágil, entrou no carro com a ajuda de uma enfermeira. O hospital forneceu uma cadeira de rodas e uma máscara de oxigênio, aumentando a tensão no ar. A viagem seria longa e cheia de curvas sinuosas, comuns das estradas de Santa Catarina. À medida que avançavam pela estrada molhada, a atmosfera dentro do carro começou a mudar.
O ar parecia mais pesado, e um frio gélido se infiltrava, apesar do aquecimento ligado. Ana, sentada ao lado de Carlos, começou a sentir um desconforto crescente. Ela sussurrou para o marido: Carlos, algo não está certo. Esse homem, ele me dá arrepios. Carlos tentou acalmá-la, mas não pôde evitar a sensação de que algo realmente estava errado. Olhando pelo retrovisor, ele viu o paciente encarando com olhos que pareciam brilhar no escuro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele tentou focar na estrada, mas a sensação de mal-estar aumentava a cada quilômetro. De repente, o idoso começou a tossir violentamente, quase sufocando. Carlos se apressou para encontrar um lugar seguro para parar, mas a estrada estreita e a chuva intensa tornavam a tarefa quase impossível. A enfermeira tentava ajudar o paciente, mas ele se debatia de maneira assustadora, como se algo invisível o estivesse atacando. Foi então que aconteceu. Uma figura escura apareceu no meio da estrada. Carlos pisou no freio com todas as suas forças, mas o carro derrapou no asfalto molhado, girando fora de controle. Em um piscar de olhos, eles bateram em uma árvore com um estrondo ensurdecedor. O impacto foi devastador. Vidros estilhaçados voaram por toda parte, e os gritos de Ana e Pedro misturavam-se ao som da chuva torrencial. Carlos sentiu uma dor lancinante na perna, mas seu primeiro pensamento foi para sua família. Ana, Pedro, vocês estão bem? Ele tentou se mover, mas estava preso. Olhou para trás e viu Ana tentando consolar Pedro, que chorava. O idoso e a enfermeira estavam inconscientes, e a cena era um caos completo. Com muito esforço, Carlos conseguiu se soltar e sair do carro, apesar da dor intensa. Ele puxou Ana e Pedro para fora, abrigando-os da chuva debaixo de uma árvore. O carro estava em chamas, e ele sabia que tinha que agir rápido. Pegou seu celular e ligou para os serviços de emergência, implorando por ajuda. Minutos pareciam horas enquanto esperavam. Carlos, tremendo de frio e dor, abraçava sua família, tentando protegê-los do terror da noite. Finalmente, as sirenes se aproximaram, e os paramédicos chegaram para resgatá-los. O idoso e a enfermeira foram levados às pressas para o hospital, enquanto Carlos, Ana e Pedro eram tratados no local. Nos dias que se seguiram, Carlos não conseguia esquecer o olhar do idoso. Algo naquela noite estava além da explicação racional. Decidido a entender o que havia acontecido, ele começou a investigar. Descobriu que o paciente era um antigo morador de uma cidade vizinha, conhecido por suas conexões com práticas ocultas. Relatos diziam que ele havia feito um pacto sombrio, e sua saúde deteriorara desde então. Carlos contou sua história para o povo da cidade, suas lágrimas revelando o trauma e o medo que ainda o consumiam. Cada palavra era carregada de emoção, e a plateia ouvia em silêncio, sentindo o peso da experiência aterrorizante. Ao finalizar, ele disse: "Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que algo maligno estava conosco. Agradeço a Deus por estarmos vivos, mas a memória daquele olhar nunca me deixará." E assim, mais uma história de terror se espalhou pelas ruas de Santa Catarina, uma lembrança sombria de que há coisas que a ciência e a razão não conseguem explicar. Carlos e sua família seguiram em frente, mas a marca daquela noite permaneceu. Obrigado por assistirem a este vídeo. Se você gostou da história e quer ouvir mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima, e fiquem seguros!